spreads dos títulos de crédito privado continuam baixos, amassados, né, como se diz aí no jargão do mercado. Mas há algumas oportunidades nesse início de ano, tanto em FDICs quanto também em papéis bancários. Para falar mais sobre essas condições do mercado de crédito privado, eu converso agora com a Lígia Porchat. Ela é sócia, fundadora da gestora Atena, que é uma gestora independente, longeva, e que depois de uma reestruturação volta a se aproximar aí do 1 bilhão de reais sob gestão. Eu sou Carla Escotorno, editora do Broadcast Investimentos, e começa então agora o programa Cabeça de Gestor desse 18 de fevereiro de 2025. Lígia, obrigada por ter aceitado aí nosso convite. Quero te perguntar como é que está esse início de ano para o mercado de crédito privado, que é um do principal foco, né, aí da gestora, e que boas oportunidades são essas aí que minha colega Bruna Camargo, lá no evento no Rio de Janeiro, semana passada, te ouviu falando no Smart Summit, né, um evento grande de investimentos, e que há aí boas oportunidades em títulos bancários e FDICs. Queria te ouvir. Oi, Carla, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, com relação ao início desse ano, né? Eu acho que todo mundo acompanhou, principalmente o último trimestre do ano passado, que foi bem desafiador do ponto de vista de volatilidade no crédito. E eu acho que o investidor está cada vez mais atento a esse item, volatilidade, que muitas vezes não reflete o nível de risco de crédito, mas é muito importante. Porque às vezes causa transtornos na indústria, porque o cliente acaba pedindo resgate e nós, gestores, temos que tomar muito cuidado para ter a liquidez, né, nos fundos necessária para honrar esses resgates sem que mexam as cotas. E aí, amanhecendo em 2025, viemos, né, de um final de ano conturbado por conta aí de discussões fiscais e abertura dos spreads em dezembro. A gente vinha de um ano onde começamos muito bem, né, o mercado com os spreads em níveis até saudáveis. Advindo muito por conta da crise da Americanas, Light, de 2023. Então, a gente ainda tinha spreads para contar, vamos dizer assim, no high grade principalmente, né? E no final do ano, o que a gente observou foi uma leve abertura novamente, de novo, por conta dessa volatilidade. Agora, no primeiro mês, e um pouco agora de fevereiro de 2025, o que a gente observa é que esses spreads voltaram a ficar mais amassados, se acomodando, não a patamares ainda de outubro, que eu acho que foi a baixa, né, o low do low da volatilidade não, dos spreads de crédito do ano passado, e logo depois veio a volatilidade e a abertura em dezembro, e agora a gente observa uma acomodação novamente desses spreads. E a consequência disso é que o retorno, acho que dos fundos, de uma maneira geral, da indústria, eles até vieram satisfatórios, né? Assim, de maneira geral, generalizada, eles vieram um pouco acima do CDI, da indústria como um todo. Agora, falando de oportunidades, eu acho que, contando primeiro diagnóstico, né? Estamos num cenário ainda desafiador do ponto de vista de spreads refletindo o risco de crédito. Então, como é que a gente enxerga aqui na Atena? Como é que a gente se posiciona? A gente tem sempre um olhar muito importante, Carla, para o controle do risco. E, de novo, para nós, o controle do risco não é simplesmente falar de crédito. Óbvio que crédito é muito importante. Se a empresa é boa pagadora, se ela gera caixa, se ela tem um perfil da dívida adequado, é claro que isso importa muito. Mas também eu chamo atenção para o risco de mercado, que é a duration dos ativos. Então, a gente tem esse olhar muito atento para tentar tirar a volatilidade dos fundos, principalmente em momentos que os spreads não se justificam. Então, como é que a gente se posiciona? A gente normalmente aumenta o caixa dos fundos, encurta um pouco a duration. O que que significa isso? Empresta mais curto para sofrer menos a volatilidade, uma eventual turbulência no mercado que possa acontecer. E Isso ajuda, inclusive, a manter o cotista com vocês, né? Se o duration ele é muito longo, a vol tende a ser um pouco maior, e aí o cotista ele sente e já pede um resgate. resgate. Exatamente. E o cotista, muitas vezes, ele não sabe por que está acontecendo a vol. O que ele pode pensar é, será que tem algum problema no crédito? Será? Ele não sabe. Então, é muito importante a gente ficar atento à volatilidade. E aí, onde que a gente identifica ainda oportunidades? Principalmente nos FDICs, ainda tem bastantes FDICs com prêmios interessantes.
Ao mesmo tempo, é interessante, né? A gente viu a 179 ano passado mudando até as regras para os FDICs, e eu acho muito positivo, né? É positivo esse desenvolvimento da indústria. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem esses novos produtos, muita demanda, vem também, obviamente, as oportunidades para os estruturadores. Então, a gente vê surgindo muitos FDICs, Carla, que eu acho, na nossa visão, não justificam a entrada, na nossa visão, que não tem prêmios adequados. Então, né, perante o risco do crédito que existe inerente ao produto. Então, a gente ainda identifica oportunidades em FDICs, mas tem muita coisa já vindo no primário que a gente tem deixado de lado. Mas ainda tem FDICs, eu acho que é um prêmio interessante para se ter na carteira. E é Falando importante, pedir pode que tem falar. algum setor ou algum tipo de direito creditório que vocês preferem e algum tipo de FDIC que vocês tentam evitar? Ou isso Sim. depende mais do gestor e menos do ativo que ele compra? Eu acho que o gestor é bem importante, né? A casa ser um grande parceiro, onde a gente confia no trabalho, ter muito histórico, isso é muito importante, né? Principalmente no controle de riscos, né? Do FDIC, isso né, é condição número um. Mas o direito creditório que a gente gosta bastante é o consignado federal. A gente é bem conservador aqui, principalmente com muita subordinação, e a palavra-chave é alinhamento de interesses. O que que significa isso? Principalmente quando ou o gestor ou o originador, principalmente, ele é o detentor da cota subordinada. Eu acho que isso alinha muito o interesse. A gente prefere ficar na sênior, FDICs com muita subordinação e a origem do direito creditório muito sólida, e ainda assim a cota sub, né, o detentor da sub ser o originador. Isso para a gente é muito importante. O FDICs que a gente normalmente deixa de lado, Carla, são FDICs que a gente chama de debêntures financeiras, né? Que na nossa visão não se justificam a gente ter na carteira. Então, quando vem aí um FDIC a mercado, que na verdade é uma dívida, né, ou lastro para o FDIC, a gente prefere ficar de lado. Aí eu, nesse caso, eu preferiria avaliar a fintech, a originadora, de fato, a empresa, e ver se eu gostaria de ter uma debênture dela. Então, a gente acha que não há benefício na estrutura do FDIC para, de fato, deter uma debênture financeira. Dito isso, o que mais que a gente deixa de fora? A gente acaba as cotas mezanino só através de fundos exclusivos, não através de fundos abertos. Mas, de maneira geral, a gente é pouco preconceituoso com o FDIC. A gente analisa. Multicedente, multisacado, por exemplo, chama muito a nossa atenção. Normalmente, eles pagam mais, até por conta dos riscos envolvidos, né, no direito creditório. Então, a gente prefere fazer com pouquíssimas casas que tenham muito histórico já tradicional de gestão de FDICs de multicedente, multisacado, tá? E agora, saindo um pouco do mundo dos FDICs e ainda entrando nas oportunidades, como você mesma mencionou no começo, Carla, eu acho que LFs de bancos ainda, a gente consegue ainda ver algum tipo de prêmio que justifique E bancos médios ou bancos grandes? bancos médios e letras subordinadas de bancos grandes. A gente não entra em letras subordinadas de banco médio, mas de bancos grandes a gente ainda identifica oportunidades. E bancos médios, eu acho que tem um spread relativamente adequado também para compor as carteiras dos fundos. Aqui dentro da Atena, a gente dá muita preferência para os bancos AAA, que a gente chama Bradesco, Itaú, Safra, Votorantim. Tá? Então, a grande composição da nossa carteira são esses quatro bancos, tá? E, claro, as debêntures vão sempre compor, né, a nossa carteira, mas um grande movimento que a gente fez, principalmente ao longo do ano passado, foi a redução dessa classe de ativos. Principalmente porque os spreads, na nossa visão, não estão se justificando. E aí, um ponto que eu chamo a atenção, Carla, é que eu acho que as empresas, ano passado, fizeram muito bem o trabalho de reperfilamento das dívidas, recompra dessas dívidas, aproveitando a baixa aos baixos spreads. Eu acho que elas fizeram a lição de casa, recompraram suas dívidas, alongaram a dívida, ou seja, reperfilaram seus perfis. Muito bom. Eu acho que elas fizeram a lição de casa, só que nós, do ponto de vista dos credores, para nós não é tão bom, porque os prêmios eles ficam menores ainda. Então a gente foi saindo das debêntures à medida que os spreads foram ficando cada vez mais amassados, aumentando a parcela de FDICs e LFs na carteira. Hoje você falou que vocês encurtaram o duration, aumentaram o caixa e agora, Isso. inclusive, em termos de tipos de papéis, reduziram o debênture. Qual é o retrato hoje da principal estratégia de crédito privado? Quanto que está de caixa? Está muito acima da média histórica? Queria que você desse esses grandes números. A gente tá com um caixa relativamente alto no nosso yield D30, que é o nosso fundo que tem liquidez D30, renda fixa, crédito privado, liquidez D30, com 7 anos de histórico.
Então, nós estamos aproximadamente com 25% de caixa, o que é um caixa em excesso, tá? E a gente tem em torno de 20 a 25% de LFs. E eu falo isso porque a hora está vencendo, a gente repondo, então a alocação é muito dinâmica. E a gente tem aí mais de 30% de FDICs, tá? Então, a gente está em torno de quase 35% de FDICs na carteira e o restante em debêntures, em torno de 20%. É uma alocação baixa em debêntures, principalmente quando a gente considera o histórico do fundo. A gente tradicionalmente aloca 70% em debêntures, 60% em debêntures, né? E agora, justamente por essa falta de spread associada ao excesso de volatilidade do mercado, justamente porque o preço da dívida está muito caro, então a gente prefere, de fato, estar em debêntures numa porção menor. Mas com Isso. isso, Carla, eu acho que a foto da carteira, em termos de retorno, a gente está muito preparado para a volatilidade, se ela acontecer ao longo de 2025. E se também não acontecer, o carrego do fundo ele está muito saudável, porque o risco da nossa carteira está muito diversificado, o risco de crédito extremamente diversificado e com um carrego muito atraente para um fundo de liquidez D30, que vamos combinar que é muito curta ainda essa liquidez, né? E quando eu falo um carrego atraente, saudável, é de 110 a 115% do CDI. Eu acho que, claro, se você analisar quando a Selic cai, os spreads naturalmente se abrem. Então, nos 3, 4 primeiros anos do nosso fundo, a gente conseguia entregar uma rentabilidade de 125, 130% do CDI. Mas por quê? Porque a Selic estava no patamar de 2 a 8%. Então, você consegue ter mais spreads. Em patamares de taxa Selic 13, 14, 15, na nossa visão, não se justifica a gente correr mais risco de crédito, ir para o high yield para tentar abocanhar 5 pontos de CDI. Né? Correr um risco desnecessário, sendo que o nominal é extremamente alto, o retorno do fundo é muito alto. Então a gente prefere ficar nesse carrego 110 a 115, com um risco totalmente controlado, e quando a taxa Selic eventualmente cair, os spreads vão voltar naturalmente a ser maiores e o retorno do fundo, em termos relativos, também será maior. Para finalizar um pouco a nossa conversa aqui sobre a carteira, eu queria olhar um pouco à frente, assim. Você acha que essa foto que a gente está vendo hoje nos fundos da Atena, e por conta dessas condições de mercado que você já trouxe aqui para a gente, isso continua até 2026? Isso se encerra no fim desse ano? Como que Essa você... é uma pergunta O super mercado de desafiadora, Carla, porque eu acho que a gente fica dependendo muito do mercado. Para onde vai a Selic? Né? Ela vai. Vamos lembrar que no começo do ano passado, de 2024, a gente discutia se a Selic ia ser 7, 8 ou 9. Esse ano, a gente está discutindo se ela vai ser 14, 15 ou 16. Então, é muito interessante, né? Eu também sou uma observadora dessas discussões, porque a gente tenta tirar um pouco essa discussão macro da mesa e focar mais nos preços dos ativos, entender quais são as oportunidades hoje. Se daqui 6 meses o cenário mudar e de repente acabou a crise, né, e o Brasil segue numa direção melhor e o mercado passa a ter uma confiança maior e a expectativa de inflação passe a cair, de maneira que permita que a Selic, a previsão da Selic caia, a gente vai tirar, de repente vai mudar a carteira como um todo, vão ter outras oportunidades. Mas para esse cenário atual, que é o que a gente trabalha, que eu acredito que não vai mudar de 3 a 6 meses, é uma probabilidade muito baixa da gente enxergar, né, uma mudança na curva de juros. Eu acho que essa carteira ela está muito bem preparada para atravessar a turbulência, né, se ela acontecer, de uma maneira saudável, com que a gente consiga que a volatilidade seja baixa, retornos atraentes, e se eventualmente o cenário piorar, eu acho que a gente está muito preparado aqui. E se melhorar, aí a história muda. Aí, de repente, a gente vai aumentando, os spreads vão existir novamente, vamos ter mais debêntures na carteira. Eu acho que as alocações elas são dinâmicas. Quando a gente analisa os fundos, não só da Atena, mas de maneira geral, a gente vê que as alocações elas são dinâmicas e assim devem ser, né? Esse é o nosso papel do gestor, se adequar às oportunidades de acordo com o cenário que a gente está enxergando, né? Sim. E acho que com esse pezinho no freio aí que vocês estão, né, com essa cautela que vocês estão prontos para disparar assim que for possível. Tem um caixa grande aí. Eu queria Exatamente. nesse contexto todo, nesse caldo todo, eu queria falar um pouco de captação, e aproveitar para você contar um pouco dessa história desse último ano, aí, um ano e pouco, em que a Atena teve uma reestruturação com a saída de uma das sócias, né? Isso. E chegou, tá aí, beirando R$ 1 bilhão. É um caldo bom para captar. Tudo bem que a Atena tem aí, é bastante longeva, né?
mas assim, ou é de fato um cenário que está desafiando o gestor, com esses últimos 6, 8 meses, em que está difícil dar aquele alfa a mais para o investidor. Olha, cara, eu sempre tento trazer a discussão para dentro de casa. E é claro que a gente está inserido no mercado. Se o mercado tiver mais demandador, a gente também se beneficia disso. Mas, independentemente disso, a Tene, por exemplo, em 2023, nós sofremos uma reestruturação societária. Então, uma das nossas sócias, ela saiu e consigo, ela levou grande parte do PL da Atena, né? Do que a gente tinha sob gestão. Então, foi um momento extremamente desafiador. E vamos lembrar que 2023 estávamos passando por uma indústria resgatando no crédito privado. Eu acho que foi a pior crise dos últimos 20, 30 anos no crédito no Brasil. E mesmo assim, a Atena teve captação líquida positiva. Nós chegamos, naquele momento, a bater 300 milhões de patrimônio. Finalizamos o ano com 500. Mesmo num cenário super desafiador de Americanas, crise do crédito, finalizamos ainda com o FDIC da Credis, não sei se você lembra, Elfa Medicamentos. A gente não teve só Americanas e Light e Unigel naquele cenário de 2023. Foram muitas empresas que passaram por discussões de reestruturação. E nós conseguimos dar a volta por cima, ainda que estava muito desafiador no começo de 24. Ao longo do ano passado, eu diria que foi um ano de muito trabalho e muita exposição da Atena para vários parceiros. Então, a gente criou, ampliou parcerias, entramos em multifamily office, entramos no institucional pela primeira vez, tivemos fundo de pensão aportando nos nossos fundos. Então, a gente aproveitou o ano passado para isso, para mostrar que nós somos uma asset com quase 12 anos de história, com muitos processos, já passamos por muitas crises e com resultados resilientes. Essa é a principal, acho que, característica da Atena. Nos momentos de crise, a gente consegue trazer essa consistência de resultados. E eu acho que o que aconteceu no ano passado, a gente praticamente quase chegar a 1 bilhão sob gestão, foi justamente reflexo desse trabalho construído ao longo dos anos, desse processo. Então, agora, é claro, se a indústria fica mais desafiadora para a captação, nós estamos inseridos nessa indústria, mas, independentemente disso, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, que é a criação de produtos, exposição da Atena, muita sola de sapato, né, que a gente chama, viagens. A gente acabou de participar semana passada do Summit da Invest Smart. Eu acho que é muito importante esse contato com o cliente, com os escritórios de assessoria, para que a gente mostre o nosso trabalho. E falando nisso, nós acabamos de lançar um fundo de infraestrutura. Agora, o primeiro fundo de infra da Atena, lançamos no início de fevereiro, já na plataforma do BTG. Então, a gente está muito contente, porque também é importante do nosso lado ampliar produtos para que a gente cada vez mais esteja preparado para esse mercado. Mas vamos falar então rapidamente, antes de terminar aqui a gravação, sobre esse fundo. Lançar um fundo de debênture e de infra, Isso. num momento em que, ano passado, a gente viu várias debêntures, né, incentivadas com, Resultados negativos. com spread negativo, que era a bola careca, né? É isso Como mesmo. funciona isso? Qual Olha, a é a gente. demanda que vai ter, né? Carla, olha, esse fundo, eu acho que a gente lançou num momento extremamente oportuno, porque a gente está vivendo um ambiente de juros reais acima de 7,5%. Quando a gente volta um pouco na história, a gente vê que o Brasil, claro, estou falando do plano real para frente, tá? Poucos momentos da história a gente fica nesse juro real tão grande, tão alto. Então, eu acho que é uma oportunidade lançar o fundo agora, porque o juro real ele, voltando para, acomodando em patamares altos ainda, vamos colocar 6, os fundos vão ter uma rentabilidade acima do CDI extremamente altas e mais, é isento de imposto de renda. Então, dentro do ambiente de crédito que a gente já está habituado, eu acho que é uma grande oportunidade para compor o patrimônio das pessoas, né? Da pessoa física, principalmente que tem o benefício da isenção do imposto de renda. O Agora, ideal, esse fundo, o ideal é que a pessoa fique no fundo, não seja não seja isso aquele mesmo. ativo na carteira que é para ela ficar. Tradando. Exatamente, para. Então, aí o fundo veio com um diferencial. A gente entende que no ano passado, muitos cotistas resgataram dos fundos porque eles enxergaram uma cota negativa. Porque o juro real abriu, né? O que a gente chama, ele subiu, foi de 5,5 para 7,5, 8. E aí as cotas dos fundos, o que que a gente viu acontecer, né? De -5, -10, até -30. A gente viu o cotista fica assustado e resgata. Pensando nisso, a gente lançou o fundo agora, a IPCA, normalmente e num juro real extremamente alto, mas ele é um fundo flexível, Carla. Esse é o grande diferencial do fundo. O que que significa um fundo flexível? Ele, quando a taxa de juros no país
eventualmente cair, nós vamos indexar o fundo ao CDI. Ou seja, a gente vai, o fundo permite com que a gente troque o indexador. O que a gente vê no mercado são os fundos de infraestrutura, ora são IPCA, né? Ou eles são montados a IPCA, ou eles são montados a CDI. Para que não exista essa negociação, eu não quero incentivar o meu cliente a resgatar do fundo quando a taxa de juros cair, porque aí o fundo não vai trazer mais rentabilidade dali para frente. Então, neste caso, neste momento, nós vamos transformar o fundo para CDI. Então, é muito interessante porque a volatilidade do fundo será bem menor do que a volatilidade dos fundos de infraestrutura, que no final do dia é o grande foco da Tena, trazer menos volatilidade, mais consistência de retornos. Maravilha. Lígia, te agradeço demais aí pela entrevista. Obrigada, Carla. Estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Maravilha. A gente encerra aqui então o programa Cabeça de Ator. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estedão. A gente se vê no próximo programa. Até lá.